Fala rapaziada, me chamo David Araújo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol 12. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo do Flamengo que ocorreu ontem, né? Quando dá pra gravar, na hora que o jogo acaba eu gravo, né? Mas quando não dá eu gravo algumas horas depois, né? Um dia após o jogo. Mas enfim, vamos começar aqui. Cara, é o seguinte, o jogo do Flamengo ontem foi um jogo bem complicado, tá? Não só pelo resultado criado, mas pelas chances. Pelas chances. Chances não, pelas circunstâncias, né? Porque, cara, o Flamengo basicamente entregou o jogo pro São Paulo. Essa é a grande verdade, né? O Flamengo controlou poucas ações do jogo, muito diferente do jogo contra a Chapecoense, né? Tudo bem, a Chapecoense é um time fraco, né? Um time tecnicamente inferior ao Flamengo, inferior a qualquer time da parte de cima da tabela, inferior a qualquer time do G4, na realidade. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo fizesse um jogo ruim contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, não conseguisse vencer o lanterna, seria bem humilhante. Você vê aí, por exemplo, o Santos, né? O Santos que tá. Vamos dar uma olhada aqui na tabela para vocês terem noção, tá? Vou mostrar aqui, falar aqui sobre a tabela, só para vocês terem ideia. O Santos é o 14º do Campeonato Brasileiro, certo? Ele tá aqui um ponto atrás da zona de rebaixamento, tá? O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento com 21 pontos. O Santos tem 22, tá? O Santos tem 22 pontos no campeonato. E a Chapecoense com 10 é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, é normal o Santos empatar com a Chapecoense pelas circunstâncias, pelo número de pontos que o Santos tem em relação ao primeiro colocado do Z4. Mas, assim, é o Santos. Ele está numa situação muito pior que o Flamengo nessa situação aqui, tá? O Flamengo é vice colocado do Brasileirão, segundo lugar, né? E o Santos está aí na 14ª colocação, porém com um ponto atrás na zona de rebaixamento, junto ao Internacional, só que o Internacional, ele meio que não é rebaixado, né? Ele não vai para a zona por causa de saldo de gols, né? O Internacional tomou menos gols do que o São Paulo, o Vasco. Então, rapaziada, tá meio complicada a situação aqui, tá? Para quem tá na parte de baixo da tabela. E o Flamengo teve a chance de diminuir, a vantagem para o Palmeiras para 3 pontos, já que o Palmeiras acabou perdendo para o Atlético Mineiro, perdão, né? Então, lá no Allianz Parque, o que é ainda muito difícil, né? Ganhar do Palmeiras lá na casa do Palmeiras não é fácil, né? O Flamengo fez isso em 25, né? Ganhou de 3-0 e tal. Mas assim, era outra circunstância, era o treinador, era outro, né? Era o Felipe Luiz, né? Enquanto a gente perdeu pro Palmeiras de 3-0. E se eu não me engano, foi no Maracanã, tá? Eu não me lembro, não me recordo, mas eu acho que foi no Maracanã. A gente já deu início ao segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Já estamos na 20ª rodada. E deixa eu dar uma olhada aqui só para eu ter uma noção. Foi no Maracanã? Não, esse aqui é do ano passado, né? Peraí que eu tô um pouco atrasado aqui. Na verdade, tô bem atrasado na realidade. Peraí. Deixa eu só para vocês terem noção aqui, eu queria mostrar para vocês terem uma boa noção do que está acontecendo, tá? Se eu não achar, não tem problema nenhum, deixa para lá. Tem esse aqui 1-1, não, espera aí. Calma.
Calma. Peraí que tá tudo errado aqui. Só um segundo. Foi no Maracanã. Isso mesmo. Foi no Maracanã. Desculpa aí a demora. Foi no Maracanã, cara. Foi 3-0 pro Palmeiras no Maracanã. Isso é bem complicado. Ainda teve o Carrascal expulso, né? Prejudicou ainda mais, que contribuiu para a construção desse placar. Bom, nessa brincadeira o de procurar o jogo aqui, já se foram 5 minutos de vídeo. Eu vou ter que dar aquela leve cortadinha para dar aquela, né, ajudada aí. Mas enfim, vamos dar prosseguimento a o jogo, né? O Flamengo começa o jogo até que bem no primeiro tempo. O Flamengo até que jogou bem no começo do jogo, criou algumas chances, né? A melhor chance para mim foi o chute do Lohan, né? O Lohan recebe pela ponta, vem pela ponta direita, vem correndo e chuta para fora. Na verdade, o goleiro pega, né? O Rafael pega, defesa do Rafael, com o passe do Pedro, certo? Depois ocorreu um chute do Eric Pulgar, né? Num bate-rebate dentro da área, né? Com assistência do Samuelino, o Samuelino deixa pro Pulgar, e aí o Pulgar chuta, e a bola bate no travessão e acaba perdendo o gol, né? E basicamente no primeiro tempo foram as melhores chances do Flamengo no primeiro tempo, tá? Depois no segundo tempo, ainda no primeiro tempo teve um lance do São Paulo, né? Que o jogador do São Paulo chuta e a bola vai para fora, né? Com a pataquada ali do Jorginho. O Jorginho entrega a bola, né? Tenta tirar da área do Flamengo e aí o jogador de São Paulo sobra para ele. Acho que foi o Arthur, né? Arthur, que é o ex-jogador do Botafogo. Me corrija se estiver errado, acho que foi ele que chutou a bola. A bola vai para fora e na sequência tem um lance do Marcos Antônio, que acaba recebendo a bola ali na área, só que aí ele estava impedimento, ele estava impedido, né? Chuta a bola, faz o gol, só que o gol não vale, né? E aí, mano, depois no segundo tempo, São Paulo meio que dominou o Flamengo em algumas situações. O Flamengo até teve mais posse de bola, mas foi assim caso de coisa de margem de erro, né? Assim, o Flamengo tava ganhando. Aí depois disso, depois do lance do Marcos Antônio, já no segundo tempo, né? Teve o gol do Flamengo. Só para não fugir aqui da conversa, né, do assunto, teve o gol do Flamengo. O gol do Flamengo que é construído numa jogada de bola parada. O Lohan faz o cruzamento da cobrança de escanteio, a bola bate na cabeça do Jorginho, depois do Pulgar, dá um desvio ali, e aí sobra para o Léo Pereira fazer 1-0. Depois disso, o São Paulo até fica um pouquinho acuado, né? Fica um pouquinho com medo e tal, porque, né, 1-0, né? O São Paulo não está numa situação muito boa na tabela e coisa e tal. Só que o Flamengo meio que não aproveita essa situação, né? O Flamengo acaba fazendo uma bela de uma atuação bem complicada, né? Bem ruim mesmo, né? É o Flamengo que tem essa questão aí de tomar muitas finalizações, de tomar muitos gols. Eu havia falado isso no jogo contra o Atlético, contra a Chapecoense, né? A Chapecoense é, botou mais de 10 finalizações no Flamengo. Isso é bem complicado. Acho que foram 13 ou foram 14 finalizações que o Flamengo tomou da Chapecoense. Mais ou menos nessa linha aí, nesses números aí, entre 10 e 13 finalizações, entre 10 e 14 finalizações, mais ou menos isso. Então, assim, bem complicado. O Flamengo tomou o gol, inclusive, que custou a diminuição da desvantagem. Acho que diminuição não existe essa palavra, mas custou
o encostamento do Flamengo frente ao Palmeiras. O Flamengo ia encostar no Palmeiras, que o Palmeiras acabou perdendo para o Atlético Mineiro, né? E aí a desvantagem ia cair de 7 pontos para 3 pontos, né? E aí ia ficar bem vantajoso. Era só o Palmeiras perder um jogo ou empatar que o Flamengo avançaria, né? Conseguindo os 3 pontos na próxima partida. Só que aí não foi o que aconteceu. O Flamengo jogou bem contra o Atlético, contra a Chapecoense, é verdade, mas era o lanterna do Campeonato Brasileiro e o Flamengo sofrendo com finalizações da Chapecoense, tá? Aqui a mesma coisa do São Paulo, só que dessa vez não tomou tantas finalizações quanto o jogo contra a Chapecoense, né? Mas assim, ó, para vocês terem ideia dos números aqui, foram 17 finalizações do Flamengo, 5 no gol. Olha só que loucura. 17 contra 5 no gol. 5 do São Paulo, 1 no gol. É um número bem alto em relação ao São Paulo em número de finalizações, só que a qualidade das finalizações do Flamengo é bem baixa. É bem parecido com o que aconteceu com a Chapecoense, né? O Flamengo fez um bom jogo e tal, a Chapecoense fez ali boas finalizações, só que não foram muitas no gol. Acho que foram 4 finalizações no gol de, sei lá, 14 finalizações, alguma coisa do gênero, né? Enquanto o Flamengo faz 17 e 5 no gol, tá? Então, assim, eu acho que foram 16 finalizações que o Flamengo tomou da Chapecoense, tá? Deixa eu só conferir aqui, não que isso tenha tanta importância, mas é só para vocês terem ideia do que está acontecendo com o time do Flamengo, tá? Aqui foram 15 finalizações. Foram 15 finalizações da Chapecoense. Assim, é bem complicado o Flamengo tomar tantos gols, tantas finalizações de um time como a Chapecoense, né? E aí sai o gol do São Paulo, né? Aos 70 minutos, tá? Os melhores lances ocorreram no segundo tempo. Aos 70 minutos ocorreu o gol do São Paulo, o jogador de São Paulo faz o cruzamento, né, chega na área, e aí o Caleri sozinho no miolo de zaga acaba, o Caleri sozinho no miolo de zaga acaba fazendo o gol do São Paulo, né? Assim, o Flamengo tomou um gol de uma bola cruzada, rapaziada. Com a zaga do Flamengo completamente desguarnecida. Deixa eu só resolver uma situação aqui. A zaga do Flamengo completamente desguarnecida, né? Sem chance, sem fazer nada. Tipo, o Vitão junto do Léo Pereira nem pularam, nem tentaram impedir a finalização do Caleri, né? Então, tipo assim, é bem complicado. O Caleri que tava 17 jogos sem fazer gol com a camisa do São Paulo, fez gol justamente contra o Flamengo. E o Flamengo está tendo dificuldades aí em enfrentar o São Paulo, né? Aí, na história recente aí, o Flamengo tá apanhando de São Paulo. A gente perdeu a Supercopa para os caras, né? A gente perdeu a Copa do Brasil para os caras. Não foi Supercopa, foi Copa do Brasil. A gente perdeu a Copa do Brasil para os caras com o Dorival. O Dorival está lá agora de novo, né? A gente perdeu a final da Copa do Brasil de 2022, se eu não estou enganado, né? Depois foi a final, não, a gente ganhou a Copa do Brasil em 22, né? Acho que foi em 23 a gente perdeu pro Dorival a Copa do Brasil, né? Então, assim, bem triste, né? A gente tá tendo dificuldades aí em vencer o São Paulo, logo a gente que sempre venceu o São Paulo na maioria das vezes, principalmente no Maracanã, né? Eu me lembro até hoje daquele 5-1 que o Flamengo aplicou na época do Renato Gaúcho, lá em 21, né? O Bruno Henrique faz aquele golaço lá no Maracanã, o Flamengo vence de 5-1. Teve o 4-0 também, com aquele gol do Michael. Assim, o Flamengo contra o São Paulo sempre teve bons resultados, né? E hoje, né, ultimamente as coisas estão mudando. Ultimamente o Flamengo vem perdendo, vem tomando sacode do São Paulo, né? Vem tomando, não sacode, mas vem tomando taca, pô, vem perdendo e vem empatando, não tá conseguindo vencer os caras.
E o Leonardo Jardim, cara, ele tá com essa loucura aí de ficar fazendo transição rápida o tempo todo, né? É, é um cara que abdica da posse de bola muitas vezes, até, apesar de ter mais posse de bola nesse jogo, né? Foi assim, que é coisa de margem de erro, pô, 52%. Opa, 52% de posse de bola é muito pouco para um time como o Flamengo, justamente no Maracanã, tá? Dentro de casa, o Flamengo que sempre foi de se impor dentro de casa, não estava fazendo um jogo digno de Flamengo no Maracanã, com 60 mil pessoas no estádio. Então, assim, é bem complicado, cara, bem difícil essa situação, principalmente pelo resultado do Palmeiras com o Atlético Mineiro. A gente ia ficar a 3 pontos de distância, a gente ia sair de 7 pontos para 3 pontos de distância caso o Palmeiras perdesse, e foi o que aconteceu, o Palmeiras perdeu, aí o Flamengo vai lá, empata o jogo, entrega de bandeja a liderança para o Palmeiras, cara. Então a gente vai dar uma olhada aqui, só para a gente ter uma noção. O Palmeiras vai jogar com quem, rapaziada? Vamos ver aqui. O Palmeiras vai jogar contra o Vitória. Olha aí, olha a merda aí, olha a merda acontecendo aí. O Palmeiras vai jogar com o Vitória, pô. Vitória tá lá embaixo na tabela também. Tudo bem que o Palmeiras fez um jogo ruim contra o Vitória ano passado, chegou a perder pro Vitória, chegou a empatar e tal, mas no ano passado o Palmeiras era outro. Só que o Vitória, assim, é o 13º colocado, né? Não tá tão mal assim entre os mais fracos da tabela, né? Não tá tão mal assim. Então pode fazer jogo duro com o Palmeiras, né? Então, assim, vai ser na casa do Vitória, vai ser no Barradão. Então vai ser bem complicado, vai ser difícil. Vai ser difícil para o Palmeiras, mas também não significa que o Palmeiras vai perder tão fácil o jogo contra o Vitória. O Palmeiras tem tradição no Campeonato Brasileiro, é o maior campeão do campeonato. Então, assim, os caras sempre estão ali para ganhar. Enquanto o Flamengo parece que está entregando o jogo para todo mundo. Assim, é impressionante. O Flamengo virou o Palmeiras de 25 em 2026. Está entregando o campeonato. A gente já está no final da temporada, a gente já está no final do Campeonato Brasileiro, a gente já está no segundo turno, na segunda metade do campeonato, 20ª rodada. Então, assim, o Flamengo tem que aproveitar, cara. O Flamengo tem que aproveitar. O Flamengo tem pelo menos ali uns 18 jogos aí, né? Para conseguir o Campeonato Brasileiro, para conseguir vencer o campeonato, né? E perder tomando gol bobo como aquele ali, né? E fazendo com que o Flamengo não consiga chegar na liderança, isso nos preocupa. A gente já vê o próximo jogo do Flamengo, do Palmeiras, vamos ver o próximo jogo do Flamengo. É contra o Internacional do Beira-Rio, na quarta-feira, às 7h30 da noite, né? Então, assim, vão ser 2 jogos bons, tanto o jogo do Palmeiras contra o Vitória, quanto o jogo do Flamengo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, então vai ser difícil. Então, assim, vamos ter que fazer um jogo digno. A gente vai pegar o Mercadinho BH lá no, na Libertadores, daqui a pouco vai acontecer, né? Logo após o jogo entre Flamengo e Vitória no Maracanã, irá acontecer o jogo entre o Flamengo e Cruzeiro lá no Mineirão, pela Libertadores. Então, basicamente, esses são os próximos jogos do Flamengo, né? E então a gente precisa conseguir fazer bons jogos, né? Superar esse momento, né? E o Leonardo Jardim tem que fazer umas mudanças, né? A gente já falou bastante aqui e eu vou falar sobre as substituições dos jogadores, tá? E as substituições e a escalação, tá? Que eu acabei me esquecendo desses detalhes que eu sempre trago aqui, eu acabei me esquecendo. Vou mostrar as escalações, falei até das estatísticas. O Flamengo veio a campo com Rossi no gol, Alexandro, Léo Pereira e Vitão. Vitão que fez um jogo bem ruim, né? Não fez um jogo tão bom.
E Emerson Royal no lado direito. Eu não entendo por que o Emerson Royal tá com é, uma nota mediana, porque eu acho que foi mal também. O Emerson Royal, para mim, voltou a ser o Emerson Royal que a gente conhece nesse jogo. Jorginho e Eric Pulgar. Jorginho não fez um jogo tão bom assim, mas beleza. Fez assistência para o gol do Léo Pereira, mas foi uma assistência meio que na cagada, né? E aí, Eric Pulgar que quase fez aquele bonito gol, mas deu errado. Bruno Henrique, Lohan lá direito, né? E o Samuel Lino e o Pedro à frente, né? Foi basicamente um 4-2-3-1, a mesma escalação do último jogo contra o Atlético contra a Chapecoense. Sempre confundo com o Atlético, né? E foi basicamente isso. Agora vamos falar das substituições, né? Nas substituições sai o Jorginho, não, sai o Eric Pulgar, tá? Sai também o Lohan, sai o Bruno Henrique, o que eu acho um absurdo tirar o Bruno Henrique do jogo. O Bruno Henrique estava bem no jogo, e sai o Pedro. Pedro não estava fazendo tanta coisa, mas pô, ele quase que tenta um golaço de calcanhar ali que poderia ter dado a vitória pro Flamengo. Pô. O cara, Pedro, mesmo até quando ele não tá tão bem, ele vez ou outra faz uns lances aí que ajuda o Flamengo, contribui o Flamengo. Ele sempre tira um coelho da cartola na frente do goleiro. E é isso. E aqui no banco de reservas entra o Arrascaeta, que não vou falar muito sobre o Arrascaeta aqui, já vou dizer o porquê, já disse o motivo, né? Tá em processo de recuperação de lesão, tá ganhando ritmo para depois ele começar a voltar a jogar melhor, né? Everton Cebolinha, que fez um jogo fraco também, não deveria nem ter entrado. Não tem nem o que dizer sobre o Everton Cebolinha. O cara não quer mais jogar, no Flamengo. O cara já deu declarações que quer sair e ele tá simplesmente só jogando. Não tá nem aí pro jogo, tá ligado? Ele só entra ali pra cumprir tabela e não tá nem aí, só entra porque o treinador mandou ele entrar, tá ligado? E o Everton Araújo, que pouco apareceu, ele tá com a nota bem baixa, inclusive, tá com a nota 5.7, é isso mesmo, 5.7, ele tá tão mal que tá com a nota abaixo do Cebolinha. O Arrascaeta tá com a nota baixa também aqui entre os reservas, mas eu não vou falar do Arrascaeta agora. O Everton Araújo, ele tava tão bem na época do Filipe Luiz, né? Até no final da passagem do Filipe Luiz ele tava bem, e agora ele simplesmente morreu, acabou o Everton Araújo. Muito triste isso. O Alacian também não fez um jogo tão bom assim. Ele fez aquela assistência com o gol do Samuel Lino, que foi impedido, né, por causa do impedimento automático, mas foi só isso mesmo, tá ligado? Inclusive, outro personagem nesse jogo é o impedimento semiautomático, que foi implementado no jogo, né, que foi implementado no Campeonato Brasileiro. Finalmente acontece isso, coisa que já deveria ter acontecido. Pronto, essa é a escalação e os jogadores que entraram. Agora a gente vai avaliar a partida dos jogadores, tá? Rossi não foi muito exigido, né? Por incrível que pareça, apesar do jogo ruim do Flamengo, o Rossi não fez grandes defesas no jogo por incrível que pareça, no jogo contra a Chapecoense, ele fez defesas mais importantes do que nesse jogo aqui. Vitão não fez uma partida muito boa frente à zaga do Flamengo. Léo Pereira fez o gol, mas ainda assim não fez nada, né, no lance do gol do Calera, como eu havia dito. Então nem ele nem o Vitão fizeram nada a respeito, simplesmente deixaram o Caleri sozinho para cabecear e fazer o gol do São Paulo. Assim, bem complicado isso aqui, tá? E eu tô de boa, eu nem tô aqui descendo sarrafo em ninguém, tá ligado? Mas eu tô criticando, mas eu não tô descendo sarrafo, tá ligado? Acho que se o Flamengo tivesse perdido, eu acho que eu ia ficar ainda mais puto e ainda ia meter porrada em todo mundo aqui, né? Mas eu ainda tô sendo gentil, tá? Eu ainda tô sendo gentil, muito por causa do resultado do Palmeiras, tá? Eric Pulgar fez um jogo mais ou menos, foi mediano, né? Teve aquele lance ali, o chute que ele deu, e mais nada, não fez um jogaço. Tem um lance ali que ele tira mete um carrinho ali
e tira a chance do São Paulo de fazer o gol, mas foi só isso mesmo. Jorginho não fez um jogo muito bom, pouco apareceu no jogo. O máximo que ele fez foi aquela assistência e aquela entregada que ele, né, quase entrega o gol do São Paulo, né? Se não tivesse impedido, teria custado caro ao Flamengo. O Emerson Royal também fez algo parecido, né? Eu já falei sobre o Emerson Royal. O Emerson Royal, ele voltou a ser a Avenida Emerson Royal, o, o lateral que nem ataca nem defende, né? Tá foda, tá foda, tá foda. E podendo botar o Varela, né? O Varela tá encostado, né? Por que o Varela tá encostado, né, cara? O Varela é o melhor jogador do Flamengo na lateral direita e o Danilo deveria entrar também no lugar do Vitão, cara. Danilo deveria ter um pouquinho mais de oportunidade. Eu critiquei muito o Danilo, né, na seleção brasileira, mas, porra, velho, se tem um Danilo ali, bota ele ali, pô. Bota ele ali. O Vitão não tá correspondendo. Bota o cara aí, dá umas oportunidades para ele aí, ver o que ele consegue fazer, né? Ele fez um bom jogo, inclusive, contra o Lanús na Recopa Sul-Americana. Por que não bota ele para jogar, cara? Bota o cara para jogar aí, para dar um pouquinho de rodagem para ele, ver se ele consegue fazer alguma coisa, né? Enfim, falei sobre o Eric Pulgar, falei sobre o Vitão, falei sobre o Léo Pereira, Emerson Royal, né? Alexandro pouco apareceu também. Não tem nem o que dizer sobre o Alexandro. Bruno Henrique fez um jogo bom, né? Ele tá com a nota baixa aqui, mas para mim ele fez um bom jogo. Ele foi o que mais tentou, junto ao Samuel Lino. O Bruno Henrique foi o que mais tentou fazer alguma coisa, principalmente naquele lance ali, daquela cabeçada, aquele chuta, que ele cabeceia e o Rafael defende, faz uma bela de uma defesa, né? O Bruno Henrique é bom no jogo aéreo, ele não deve. E, tipo assim, as jogadas do Leonardo Jardim consiste em jogo aéreo. Então, por que tirar um cabeceador como o Bruno Henrique não faz o menor sentido? O Pedro também é um bom cabeceador, né? Não deveria ter entrado, não deveria ter saído, né? O Pedro não fez um bom jogo, mas, porra, a qualquer momento ele poderia tirar um coelho da cartola ali. Mas basicamente foi isso que aconteceu, rapaziada. Eu espero que no próximo jogo o Flamengo faça um jogo digno, faça um jogo onde a gente consiga alguma coisa, onde o Flamengo consiga chegar longe nesse campeonato, consiga vencer esse título, né? Ou pelo menos brigar ponto a ponto com o Palmeiras, cara. Porque, cara, pelo amor de Deus, a gente tá ficando atrás do Palmeiras. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. O Flamengo tem que correr, o Flamengo tem que buscar jogo. Mas enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Dá um like, compartilha, manda pra galera. Hoje eu tô sem um manto, mas no próximo jogo eu prometo que vou estar com um manto sagrado aqui. Saudações rubro-negras, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Se tiver um jogo interessante aí que eu possa gravar, eu vou trazer para vocês. Beleza? Tamo junto.